Mulher de branco surge no meio da estrada e caminhoneiro revela segredos sombrios do passado. A estrada se estendia como uma serpente escura sob a chuva torrencial. Os faróis do caminhão de Carlos cortavam a escuridão, criando sombras dançantes que pareciam brincar com os pensamentos do motorista. Ele estava sozinho, como sempre, perdido em memórias que o assombravam. O ritmo da chuva batia no teto do caminhão, como um tambor angustiante, ecoando a solidão que o acompanhava. Carlos, um homem robusto com mãos calejadas pelo trabalho árduo, tinha um coração marcado pela culpa. Então a imagem de uma mulher apareceu. Em meio a todo aquele caos, ela surgia à beira da pista, com um vestido branco tão brilhante que parecia captar a luz da lua em meio à tempestade. O coração de Carlos disparou. Por que uma mulher estaria sozinha naquela estrada deserta, sob essa chuva violenta? Ele desacelerou. O carro gemendo enquanto friava, e lentamente estacionou ao lado da figura enigmática. Ele desceu o caminhão, as gotas pesadas de água escorrendo pelo rosto enquanto seus olhos se aninhavam nos dela. "Você tá bem?" A pergunta saía tremendo de seus lábios. A mulher, com cabelos escuros e molhados, olhou para ele. E Carlos sentiu um nó na garganta. Havia uma tristeza nos olhos dela que o deixava inquieto. "Meu nome é Mariana", ela respondeu. A voz suave como uma brisa, mas carregada de emoção. Carlos teve a sensação de que o mundo ao redor deles havia desaparecido. Ele não sabia por quê, mas aquela mulher parecia conhecer sua alma. "Você se lembra de mim?" Ela continuou, e a pergunta atravessou o peito dele como uma faca. Ele hesitou, buscando as palavras, quando ela completou. "Eu sou irmã de Ana. Você atropelou anos atrás." A chuva não parava, e agora parecia trabalhar em conjunto com a tensão que envolvia o ar. Carlos sentiu o coração afundar. A dor do passado, que ele tentava ignorar, aperta novamente como um abraço sufocante. Foi um acidente", ele gaguejou, o peso da culpa quase insuportável. Mas Mariana não se afastou. Ela parecia mais determinada a escavar os segredos que ele tentara enterrar. "Acidente?" ela repetiu. "Você não sabe a verdade." Os olhos dela tinham um brilho intenso, como se carregassem segredos profundos. Cada palavra que saía de seus lábios provocava ecos em sua mente, lembranças de uma noite fatídica, gritos e a cena da tragédia que nunca saiu de sua cabeça. A chuva agora parecia mais pesada, como se o céu quisesse pesar sobre os ombros de Carlos. Os dois ficaram por um momento em silêncio, a tensão eletrificada palpável como um trovão. A escuridão os cercava, e havia uma sensação incômoda de que alguém ou algo os observava. Carlos não sabia se era o medo da verdade ou algo mais sinistro no ar. O passado e o presente colidiam ali, naquela estrada molhada, enquanto os segredos se desenrolavam entre eles. Mariana olhava para ele com um misto de raiva e compaixão, e ele sentiu que a tempestade que caía não era nada comparada às tempestades que se formavam dentro de seus corações. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível." Carlos sentiu as palavras de Mariana reverberarem dentro dele. "Você não sabe a verdade." Aqueles olhos tristes prendiam sua atenção, mas ele precisava saber. "O que você quer dizer?" perguntou, a voz quase sumindo no rugido da chuva. Mariana hesitou. Seus olhos se desviaram para o chão, como se o peso do que estava prestes a dizer a paralisasse. Ana não era apenas uma vítima. Ela estava escondendo coisas que envolvem você. A afirmação fez o coração de Carlos acelerar. O que Ana tinha a ver com isso?
Do que você está falando? Ele insistiu, a voz se tornando mais urgente. E então uma luz cortou a escuridão. Um carro surgiu na estrada, os faróis iluminando a cena quase surreal diante deles. Carlos virou instintivamente a cabeça. O carro parou e uma figura conhecida desceu rapidamente, o rosto encharcado pela chuva. Era Roberto, seu amigo de longa data, que também era o último a ver Ana, naquela noite fatídica. Carlos, o que você está fazendo aqui? Roberto gritou, antes de olhar para Mariana, e a expressão de surpresa se transformou em horror. Mariana, ele balbuciou. Como você, negue. Não é hora para isso, Roberto. Mariana interveio, o desespero na voz. Você precisa me ouvir. A verdade sobre Ana e aquela noite precisa ser revelada. Carlos sentiu um frio na barriga. A verdade? Ele queria saber, mas não queria saber. Aquela tempestade tinha o poder de arrancar segredos enterrados muito além de sua compreensão. Dando um passo à frente, Roberto olhou para Carlos com uma intensidade assustadora. A verdade é que Ana estava planejando algo naquela noite. Ela me disse que ia se encontrar com alguém. E esse alguém? Era você. As palavras cortaram como uma faca. Não, não pode ser. Isso não é possível. Carlos protestou, negando com a cabeça, as mãos tremendo. O que Roberto estava dizendo? Ele sempre acreditou que a noite do acidente tinha sido um trágico acaso. Então, qual era a conexão? Ela tinha um segredo, Carlos. Roberto continuou sem parar. Algo que poderia te incriminar. Ela estava prestes a revelá-lo. A última coisa que eu ouvi dela foi que você não era quem parecia ser. O mundo de Carlos desabava. Ele tentava juntar as peças, mas tudo parecia confuso. Eu não sei do que você está falando. Eu sou a mesma pessoa, gritou, quase em desespero. Os relâmpagos iluminavam seu rosto, revelando uma expressão contorcida de angústia e raiva. Mariana deu um passo à frente, e a luz da tempestade fez seu vestido branco brilhar, como se ela fosse uma visão. Carlos, você tem que lembrar. E, se você realmente não se lembra, isso significa que alguém está mentindo, alguém está manipulando a verdade. Nesse momento, o céu rugiu com um trovão ensurdecedor, e uma sensação de inevitabilidade tomou conta da cena. Carlos olhou para os dois, a mulher que ele nunca conheceu, o amigo que ele confiava. Apenas a verdade poderia libertá-lo daquela culpa que o consumia. E então, a chuva caiu com mais força. A estrada parecia tremer sob seus pés. Algo se movia nas sombras. Algo que parecia mais aterrador que as memórias. Carlos levantou os olhos, apenas para ver a figura de um homem ao longe, parado entre as árvores. Ele estava observando, e o olhar que trocou com Carlos fez seu coração parar. Quem é ele? Sussurrou Carlos, e uma onda de pavor o envolveu. Uma verdade ainda não revelada pairando no ar. O passado estava prestes a colidir de uma vez por todas com o presente, e as consequências seriam devastadoras. E o que mais estava escondido nas sombras? Carlos sentiu o olhar do homem nas sombras como um peso em seu peito. O coração pulava dentro do peito, e a tempestade ao redor parecia intensificar a tensão do momento. Quem é ele? Sussurrou, a voz quase perdida na fúria da chuva. Roberto e Mariana trocaram olhares, e um silêncio inquietante se instaurou. É o Carlos? O homem se aproximou, suas feições se tornando visíveis à luz dos faróis. Carlos reconheceu o rosto. Não podia acreditar. Era David, seu irmão. Um laço que acreditava estar enterrado, onde a culpa e a dor o afastaram. David? Carlos perguntou, a incredulidade preenchendo seu tom. As memórias da infância, da camaradagem, explodiram em sua mente como fogos de artifício. Mas então, a expressão no rosto de David era tudo menos acolhedora. Ele estava pálido, os olhos cheios de raiva e dor. O que você está fazendo aqui? Continuou, sem demonstrar qualquer emoção fraternal.
Eu vim esclarecer tudo, David respondeu, seu olhar cortante o fixando. A tensão no ar era palpável, e Mariana se afastou lentamente, percebendo que a verdadeira tempestade estava prestes a se desenrolar. A verdade sobre Ana não é exatamente como você pensa, David começou, e as palavras saíram pesadas, arrastadas por uma revelação que parecia perigosa. Você nunca soube, mas Ana e eu tínhamos um relacionamento. Eu a amava. Ela estava prestes a me contar algo sobre você. Carlos ficou paralisado. O passado começava a se desvelar como um pesadelo. Você está mentindo. Você não ama ninguém, gritou, sua voz se rasgando com a raiva contida. A culpa sempre foi minha. Não era só você. David entrou, o corpo tremendo de emoção. Ana tinha medo de perder você, por isso nunca contou. Ela sabia sobre seus segredos, Carlos. E na noite do acidente, ela estava prestes a me contatar. Mariana olhou para os dois homens, a expressão confusa. O que você está dizendo, David? Era uma pergunta cautelosa, pesarosa. Ana nunca mencionou você. Ela não queria envolver ninguém, especialmente agora que está morta, ele disparou. Mas a verdade é que você nunca percebeu que algo estava errado. Ana cercou você, Carlos. Ela sabia que você estava escondendo algo. E na noite que a atropelou, ela estava tentando descobrir. Carlos sentiu uma onda de desespero e confusão. Não pode ser. O que mais você sabe? A raiva deu lugar ao pânico. Diga-me o que você está escondendo. O que eu sei? Que o acidente não foi um acidente. Carlos, Davi gritou, o olhar frenético. Ela estava atrás de você. E você? Você estava atrás de algo mais. O carro não era só um carro. Era uma armadilha para te pegar. Carlos sentiu as pernas falharem. A revelação do irmão era uma lápide em cima de suas memórias. Uma armadilha? Por que você faria isso? Mas antes que Davi pudesse responder, um som abrupto interrompeu a tensão. Um estalo vindo do mato. Os três se viraram, os corações acelerados, os olhos arregalados. Algo se movia nas sombras. Uma figura baixa, quase como um espectro, saindo entre as árvores. Vocês não deveriam estar falando sobre isso. Uma voz grave e rouca se manifestou. O homem que emergiu era uma figura sinistra, seu olhar impenetrável ligado a Carlos. Porque a verdade sempre encontra luz, e você não vai gostar do que vai descobrir. Carlos sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A tempestade ainda rugia, mas agora havia algo muito mais perturbador. Segredos que ele nunca soube, um passado que o cercava, e sombras que observavam, determinadas a revelar uma verdade que poderia ser sua ruína. O relógio ainda estava correndo, e o tempo estava se esgotando. Ele respirou fundo. O que está acontecendo? Quem é você? A voz de Carlos tremeu, mas havia coragem no fundo de seu ser. Só alguém que sabe que os mortos têm mais a dizer do que os vivos imaginam. O sorriso do homem era enigmático, vazio. A chuva continuava a cair, mas agora era apenas um eco distante do que há. E a resposta que Carlos buscava estava mais perto e mais aterradora do que ele jamais poderia ter imaginado. O homem que havia surgido das sombras agora estava a poucos passos de Carlos, com um olhar fixo e ameaçador. Você não deveria estar falando sobre isso. A verdade é uma carga pesada, Carlos. A voz dele era como um sussurro, mas havia uma ferocidade latente que parecia explodir no ar tenso. Carlos sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem é você? O que sabe sobre mim? O desespero começava a transparecer no seu tom, enquanto Mariana e Roberto observavam a cena, inquietos, sem saber como intervir. Eu sou apenas um mensageiro, mas na verdade sou muito mais. O estranho se aproximou, e a luz dos faróis do caminhão iluminou parcialmente seu rosto. Carlos sentiu um choque quando reconheceu as feições. Você é... Sim, sou eu. O seu passado que você tentou enterrar. Olha onde isso nos trouxe, disse o homem, sua voz não cruel. Eu sou o que você nunca quis lembrar. Mariana estremeceu ao ouvir aquilo. E Roberto trocou olhares nervosos com ela. Carlos, você conhece esse cara? O amigo estava visivelmente preocupado. Na verdade,
Eu não sei, Carlos respondeu, sua voz hesitante. Mas sinto que isso muda tudo. O nó na garganta parecia inquebrável. O homem deixou um riso rouco escapar. Tudo? Isso é só o começo. Você acha que esse acidente foi um mero acaso? Que você é apenas uma vítima em uma história de tragédia? Não pode ser mais longe da verdade. Carlos olhou para Mariana e Roberto, buscando apoio, mas a expressão de ambos dilema sobre a capacidade de acreditar no que estava ouvindo. O que você quer dizer? Carlos perguntou, agora um misto de medo e curiosidade. Eu vou te dizer, mas você precisa assumir as consequências, porque abrir essa caixa de Pandora pode destruir tudo. O homem declarou, com um sorriso que mais parecia um aviso. Nesse instante, um trovão ecoou, e a chuva aumentou sua fúria, como se o clima fosse um reflexo do que estava prestes a ser revelado. Ana sabia algo sobre você, Carlos. Algo que você não sabe. Algo que sua mente bloqueou. Mas agora, ela não pode mais contar. A chuva ao redor parecia sincronizada com a intensidade da situação. Carlos sentiu que algo dentro dele ruiu. Não, isso não pode ser verdade. Ele fechou os olhos, mas mesmo assim não conseguiu afastar o sentimento aterrador que crescia. Eu não quero ouvir isso. Mas você vai ter que ouvir. O homem insistiu, sua voz grave e cada vez mais afiada. Você e ela sempre houveram segredos, e eu tenho provas. O coração de Carlos disparou. Provas? A palavra pairou no ar, e ele engoliu em seco. Sentindo que a cada instante revelador, o chão sob seus pés se tornava mais instável. O homem girou as mãos e, em um relance, um objeto polido e metálico apareceu entre seus dedos. Um pendrive. Isso é tudo o que você precisa saber. Não. A palavra quase não saiu. Você não pode fazer isso. Mas já era tarde. O homem projetou o pendrive para Carlos, que o pegou hesitante. Era mais pesado do que parecia, como o peso de memórias perdidas. Escute atentamente, Carlos. Lembre-se, há sempre uma verdade oculta no passado. Às vezes as memórias se tornam pesadelos, mas o que está lá pode mudar tudo. As palavras do homem ressoaram como um eco gélido. Com isso, ele começou a se afastar, suas feições sombreadas novamente, misturando-se com as sombras da floresta. Carlos, ainda segurando o pendrive, sentiu um impulso súbito. Espere, gritou. Quem está por trás disso tudo? Por que você está fazendo isso? O homem se virou lentamente, um sorriso enigmático nos lábios. Porque, Carlos, a verdade não está apenas nas sombras, mas também em você. E se você realmente quiser saber quem você é, a última revelação irá te devastar. Com essas palavras, ele desapareceu, como uma miragem, deixando apenas um eco nas chuvas. A tensão se acumulava. Carlos olhou para Mariana e Roberto, e por um momento a esperança parecia uma palavra distante, sufocada pelo medo crescente. E agora, o que fazemos com isso? As palavras se esvaíram no ar, enquanto a tempestade continuava a rugir. O pendrive pesava como uma âncora, um mistério indesejado, prestes a soltar segredos que poderiam mudar tudo, e o futuro se torna uma tela em branco, manchada pelas sombras do passado. Carlos estava em choque, segurando aquele pendrive como se fosse uma bomba relógio. A cada segundo que passava, a revelação do homem misterioso martelava em sua mente. Ele olhou para Mariana e Roberto, que pareciam tão perdidos quanto ele. O que mais estava escondido nas sombras da sua vida? Precisamos ver o que há nesse pendrive agora, disse Roberto, quebrando o silêncio tenso. A urgência em sua voz refletia a ansiedade que se acumulava entre todos eles. Mariana acenou com a cabeça, a preocupação estampada no rosto. Vamos para o caminhão. Temos que descobrir o que está acontecendo. Carlos concordou, a voz embargada. Ele se virou, ainda lutando contra as ondas de pânico que o invadiam. Os três correram de volta para o caminhão, a chuva caindo pesadamente, misturando-se com as lágrimas que Carlos sentia se acumularem nos olhos. Uma vez dentro, a luz suave do painel
proporcionou um pouco de clareza no tênue ambiente. Carlos conectou o pendrive. A máquina chiou enquanto a tela iluminava com uma mensagem. Arquivo encontrado. O som dos sistemas do caminhão é quase um alívio. Carlos, você tem certeza que está pronto para isso? Mariana perguntou, uma mão nervosa batendo contra a própria coxa. A expressão dela era de quem sabia que o que estavam prestes a descobrir podia mudar tudo. Carlos respirou fundo. Eu preciso saber. Ele respondeu firme, mas havia dúvidas dançando em sua mente. Com um clique, ele abriu o arquivo. Imediatamente uma série de vídeos e documentos começaram a aparecer na tela. As imagens eram confusas. Uma agitação nas gravações fazia seu coração disparar. Carlos viu a si mesmo em um vídeo, um flash de sua própria face com um olhar perturbado. E ao lado disso, uma gravação de seus últimos momentos com Ana. Ele se lembrou dela sorrindo e depois a cena cortava, mostrando-a gritando enquanto tentava atravessar a estrada. A luz dos faróis brilhando forte. Isso não é possível. Nós não estávamos juntos naquela noite, ele exclamou, o pânico crescendo. E então, algo mudou. Carlos viu uma figura familiar na gravação, uma pessoa que não esperava encontrar ali. Era ele mesmo. O vídeo estava mostrando os momentos que levaram ao acidente, mas havia algo mais. Ele havia discutido com Ana antes do acidente. Não se lembrava disso. As memórias, elas não podem ser reais, Carlos sussurrou, a voz trêmula. Não pode ser. Carlos, o que está acontecendo? Mariana questionou, o medo na voz. As imagens continuaram, e algo ainda mais revelador apareceu. Um arquivo de áudio estava escondido entre os documentos. Carlos, com mãos trêmulas, clicou nele. A gravação começou, e a voz de Ana ecoou no pequeno espaço. Carlos, você precisa saber que eu descobri algo. Você não pode mais esconder isso. Eu sei o que você fez. E então a gravação cortou abruptamente. O silêncio foi abrupto, e então alguém bateu no vidro da cabine. Todos pularam. Era David, com um olhar desesperado. Carlos, fui eu quem manipulou tudo. Eu criei a armadilha, não você. Os olhos de Carlos se arregalaram. O quê? Davi continuou, a voz quase quebrando. Eu fiz isso para proteger você, para proteger a nossa família. Fui eu quem fez Ana ir atrás de você. Eu a chamei naquela noite. Ele hesitou, a culpa pesando sobre suas palavras. Carlos estava em estado de choque. Por quê? Por que você faria isso? Porque eu não queria perder você. Porque eu sabia de seus segredos. Davi gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana descobriu quem você era de verdade. Eu não podia deixar que ela te destruísse. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quem sou eu? O que você sempre soube, mas nunca quis aceitar, David disse, a dor em sua voz clara. Você não é apenas um caminhoneiro. Você é muito mais. A tempestade rugia, mas agora tudo parecia insignificante em comparação ao que estava dentro daquela cabine. As revelações o cercavam, e Carlos não sabia em quem ou no que acreditar. O mundo estava prestes a desmoronar, e a verdade, aquela que temia enfrentar, estava mais próxima do que nunca. De repente, algo estrondou à distância. As luzes apagaram-se no caminhão. No meio da escuridão, um grito ecoou. Cuidara! Um eco distante e aterrorizante. E Carlos congelou, seu coração explodindo de medo. O passado, o presente, tudo se conectava de forma sombria. E a única coisa que sabia era que o verdadeiro terror estava apenas começando. O barulho da chuva acabou de se misturar com outro som. Um grito. Era agudo, quase como um aviso que ecoava pela noite. Carlos, ainda preso à revelação do pendrive, arregalou os olhos. O coração disparou. O que foi isso? Ele sussurrou, as mãos tremendo, enquanto olhava para Davy, Mariana e Roberto. Davy se aproximou, o rosto pálido. Foi ela. O pânico na voz dele era palpável. Ana! O eco do grito ficou pairando, preenchendo um caminhão com uma tensão sufocante. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo tamborilar da chuva. O que estava acontecendo?
A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar aumentava. Temos que sair daqui, Mariana disse, quase em um sussurro. Agora! Carlos acenou, ainda processando a ideia de que Ana poderia ter se manifestado de alguma forma. Mas antes que pudesse reagir, a porta do caminhão se abriu com um estrondo, e a figura enevoada de Ana surgiu na chuva. Ela não era o espírito etéreo, mas uma aparição real, com os cabelos desgrenhados e os olhos vazios. O coração de Carlos parou. Ana, ele gritou, mas a imagem dela parecia se contorcer, o rosto misturando dor e raiva. Você, por que você não me ouviu? A voz dela ecoou, desafiadora. Era como se o tempo tivesse parado e o passado estivesse cobrando seu preço. Mariana se afastou, a confusão em seu olhar. Mas você está morta. Eu não entendo. Carlos gaguejou, suas palavras soando vazias diante da verdade. A visão de Ana transformava tudo o que acreditava saber. Não, Carlos. Eu fui puxada para este labirinto por você e David. E os segredos que vocês guardam estão prontos para serem revelados. A tempestuosa voz dela atravessou o espaço como um raio, bênção e maldição ao mesmo tempo. Segredos? David balbuciou, sua confiança desmoronando. Ana, do que você está falando? A resposta dela veio em forma de um sorriso sombrio. Os segredos que você e Carlos não estão prontos para enfrentar. Então, ela estendeu a mão, um gesto que parecia conter toda a dor do mundo. A verdade está mais próxima do que vocês pensam. Nesse momento, uma rajada de vento soprou, e o pendrive em mãos de Carlos piscou. Ele lançou um olhar ao dispositivo e sentiu que havia algo mais ali. Como se o objeto estivesse conectando os pontos entre passado e presente. Antes que pudesse tocar novamente, uma explosão iluminou o céu, e os faróis do caminhão começaram a falhar. As luzes tremeluziram até ficarem opacas. A imagem de Ana vacilou. A verdade não quer ser revelada, mas vocês precisam dela. Senão, tudo acabará em trevas. A figura dela começou a se estreitar, como se estivesse sendo puxada de volta para um lugar sombrio. David, em desespero, gritou: Ana, não vá! Você precisa nos ajudar! Ajuda! O passado já decidiu, não posso ficar! Ela desapareceu na escuridão com um grito que parecia quebrar o silêncio do tempo, e em um instante tudo se dissolveu. O caminhão começou a tremer. Os ecos da tempestade pareciam rugidos vindos de um abismo. Carlos, gelado, olhou para David e Mariana. O que foi isso? O que exatamente ela estava tentando nos dizer? Os três estavam paralisados enquanto a luz da lanterna do caminhão começou a piscar, e uma tremedeira elétrica percorreu o ambiente. E então, uma nova figura apareceu em meio à tempestade. Era o Homem das Sombras. Vocês pensam que tudo acabou? A verdade não pode permanecer enterrada por muito tempo, disse ele, sua voz profunda queimando com uma intensidade obscura. Antes que Carlos pudesse responder, tudo explodiu em luz. A escuridão ao redor dele cedeu lugar a um cenário devastador, como se uma nova dimensão estivesse se desenrolando. Vultos conhecidos dançavam pela tempestade. Lembranças fragmentadas e trechos de vida despedaçados flutuavam ao redor. Não é só sobre você, Carlos, disse o homem. Ana, David, todos vocês estão conectados. O segredo não é o que você imagina. Do que você está falando? Carlos gritou, sua voz ecoando em desespero. Mas a resposta era uma risada sombria e cruel. A tempestade agora se tornava uma dança, e o pavor tomou conta de Carlos. Quando as visões começaram a clarear, ele viu seus próprios olhos refletidos nela, luzes de uma verdade cuja profundidade não conseguia compreender. Um enigma que ultrapassava tudo. E no fundo, uma única frase carregada de promessas e ameaças se derretia na chuva. A verdade vai custar mais do que você está disposto a pagar. A luz do painel finalmente se apagou, e o caminhão ficou envolto em uma escuridão profunda. Carlos
Mariana e Roberto ainda se recuperavam do choque da aparição de Ana, enquanto a tempestade rugia do lado de fora como se o próprio céu estivesse em fúria. O clima estava pesado, pesado demais, como se a atmosfera estivesse carregada de segredos prestes a serem revelados. Precisamos agir rápido. A voz de Mariana soarrou. Essa não é uma simples gravação. David finalmente falou, a voz trêmula. É um arquivo que conseguimos, de Ana, e o que estava oculto vai além do que pensamos. Então na tela, eles veriam Ana, mas havia algo diferente. Abaixo do vídeo, algo se movia. Era um grupo de outros rostos, cada um marcado por dor e confusão. Carlos não reconheceu a maioria, mas de repente uma mulher se destacou. Era Sofia, uma amiga esquecida do passado. Ela parecia estar em apuros, visivelmente assustada. O que isso significa? Carlos perguntou, a voz falhando. A emoção tomou conta dele. Não apenas Ana, mas todos eles estavam conectados por algo mais profundo. E se eu te disser que Ana não era a única com segredos? Davi falou, o olhar fixo no vídeo. Sofia também tinha alguma coisa, um vínculo que liga todas as nossas histórias. Carlos sentiu um nó na garganta. O que você está tentando me dizer? Foi nesse instante que a figura do homem misterioso apareceu novamente, agora mais próxima, como se estivesse emergindo de um pesadelo. Vocês nunca souberam a verdade. Ana, Sofia e todos vocês estavam em um jogo que não compreendiam. E eu sou apenas um peão nesta história. Uma onda de confusão os envolvia. Carlos fechou as mãos em punho. Que jogo? O que você quer dizer com um jogo? Um jogo de manipulação e segredos. O homem respondeu, com um sorriso que não parecia humano. Vocês foram peças escolhidas por forças que não controlam. A tela começou a piscar novamente. Ana sabia disso. Ela descobriu antes que fosse tarde demais. E as luzes começaram a piscar ao redor, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Não, isso não pode ser real, Mariana gritou, mas as palavras foram cortadas por um grito estrondoso que ecoou do mato. Era um grito humano. Alguém estava se aproximando. O som aumentava em volume. Um pavor enchia o ar, e Carlos olhou para fora, esperando ver o que se aproximava. Do nada, uma sombra surgiu entre as árvores, e a chuva parou. Carlos congelou. Era outra figura. Não era só Ana. Era Sofia, mas havia algo de errado com ela. Seus olhos estavam arregalados, transbordando com medo. Carlos, você precisa se lembrar. Se lembrar do quê? A urgência em sua voz disparou as batidas de seu coração. Do que você está falando? Sobre o que aconteceu naquela noite. O que nós fizemos, ela disse. Cada palavrática um golpe no estômago de Carlos. O homem à frente deles, aquele ser que tinha atraído suas memórias, finalmente riu, consciente da confusão que criara. Exato. O que você fez era mais do que um simples acidente. E agora pode ser tarde demais para escapar. Carlos sentiu um frio na espinha. Um novo choque se irradiou por seu corpo quando compreendeu. Vocês, as duas, vocês estiveram juntas naquela noite. Sofia e Ana trocaram olhares sombrios, um entendimento terrível passando entre elas. Não é só sobre você e o que ocorreu naquela estrada, Ana disse, sua voz agora mais determinada. Seus segredos nos conectam a um passado muito mais sombrio. E agora todos nós estamos presos aqui por conta de você não se lembrar. A revelação deslizou para Carlos como um veneno. Ele havia criado barreiras, desenterrando verdades que eram muito mais aterradoras do que poderia imaginar. Mas como assim? O que eu fiz? Você precisa voltar, reviver aquele momento e enfrentar a verdade antes que tudo desmorone, Sofia implorou. Quase desesperada, o homem de olhos vazios soltou uma risada sombria. Só assim poderão entender quem realmente são, de quem devem fugir e o que perderão se continuarem se escondendo. Os relâmpagos riscaram o céu,
e Carlos sentiu as paredes daquela realidade começarem a se estreitar. Tudo estava se interligando, e naquela tempestade de revelações, segredos e memórias trancafiadas, a verdade finalmente se tornava um jogo mortal. Vocês estão prontos para descobrir quem realmente são? O homem perguntou, seu olhar brilhando com um novo fervor. Porque a tempestade está prestes a começar. E Carlos sabia que a jornada apenas se tornaria ainda mais sombria, enquanto seus sentimentos de culpa e as verdades não ditas ameaçavam engoli-los. A luz do painel se apagou, e a escuridão envolveu o caminhão, como se as sombras tivessem vida própria. O vento uivava, e o grito de Ana ainda ecoava nos ouvidos de Carlos. Ele não conseguia entender como tudo tinha chegado a esse ponto. O medo se misturava à angústia, e suas mãos tremiam enquanto ele olhava para. A pressão no ar aumentava, e o silêncio era quase ensurdecedor. Você não consegue ver que tudo isso é culpa sua? Carlos endireitou a postura, a raiva pulsando. Como você pode dizer isso? Eu não sou responsável pelo que aconteceu com Ana. Talvez você não saiba, mas seu passado está vindo à tona. Você realmente não tem ideia do que aconteceu naquela noite, não é? David insistiu, seu olhar penetrante. O tom dele estava cheio de algo a mais. Desespero, medo, ou seria culpa. Chega! Todos nós estamos perdendo o controle, Mariana gritou, provocando uma ruptura no clima opressivo. Precisamos focar na verdade e não em quem é culpado. Mas a verdade estava prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém esperava. Nesse momento, o pendrive que Carlos segurava começou a brilhar. Ele se voltou para a tela do caminhão e algo mudou. Uma nova janela se abriu, e a imagem era diferente. Eram clipes de Ana e Sofia, sussurrando em meio a risos e segredos. Mas, em vez de alegria, havia um sentimento sombrio quando suas expressões mudaram para preocupação. Estamos em perigo, Ana. Precisamos sair daqui, Sofia sussurrou. A imagem do vídeo passou a mostrar uma noite. Era uma festa, risos, luzes brilhando. Mas as sombras na parede revelavam algo mais. Laços se formavam, segredos sendo compartilhados, e ao fundo, Carlos, observando, mas em um estado de confusão. Quem era aquele? Ele murmurou, fraco, enquanto a cena se desenrolava. Um homem apareceu nas sombras da festa. O coração de Carlos disparou. Ele reconheceu aquele homem. Não era um estranho. Era ele mesmo, mas mais jovem, olhando com raiva. E havia algo mais. Uma versão de si mesmo que não se lembrava. Eu não sou quem você pensa. A voz ecoou, quebrando a ilusão. Era a dele. Porém fria, distante. Ana, você não deve confiar em mim. Todos ficaram em silêncio, a revelação se instalando como um peso opressivo. O homem nas imagens estava se mostrando diferente, como se fosse um reflexo distorcido. Carlos teve que olhar mais de perto. Aquilo não é o que parece, Roberto finalmente disse, olhando para Carlos, seus olhos arregalados. O que você estava escondendo, cara? Eu não sei. A verdade o esmagava. As memórias estavam começando a se misturar, com visões que não eram suas. O que aconteceu naquela noite? O que você fez? David começou, a voz falhando. A verdade é mais horrível do que você imagina. Você se esqueceu do que aconteceu? Ou está apenas ignorando? Mas antes que Carlos pudesse responder, um estrondo irrompeu próximo ao caminhão. As árvores balançaram freneticamente, e o barulho de algo rolando se intensificou. Era como se a tempestade ao redor estivesse se tornando física, atacando. O que quer que fosse, estava se aproximando. Precisamos sair daqui! Mariana gritou novamente, mas Carlos estava paralisado. Algo dentro dele sabia que toda essa conexão estava prestes a se revelar. De repente, uma sombra se projetou na janela do caminhão. Era um homem com um olhar que cortava como uma faca. Com um movimento rápido, ele entrou na cabine, a respiração ofegante. Vocês não deveriam estar aqui, ele gritou, e todos se sobressaltaram. Carlos sentiu o coração na garganta. Quem é você? Carlos perguntou, o medo tomando conta.
mas o homem apenas olhou para ele com um misto de horror e desespero. Você se esqueceu de mim, de nós. Carlos, você é mais do que um caminhoneiro. Você é o centro de tudo isso. Naquele momento, coisas começaram a se conectar. A chuva parecia parar abruptamente. Os rostos de Ana, Sofia e até mesmo David pareciam refletir um entendimento dolorido. Ele era a chave para tudo, a raiz do problema. Então, o homem puxou uma fita e, com um movimento ágil, ativou um dispositivo que parecia ter estado escondido sob a jaqueta. A tela do caminhão acendeu e uma nova gravação apareceu. Era uma versão de Carlos, mas mais jovem, mais audaciosa. O que ele estava fazendo com Ana e Sofia se revelava como um plano maior, mais sombrio. Não, não pode ser. O choque tomou conta dele. Ele não queria acreditar, mas tudo começou a se encaixar. Uma traição, uma aliança. E então, o homem na cabine disse a frase que fez o péssimo gosto da verdade vir à tona. Vocês pensaram que eram as vítimas? Não. O verdadeiro jogo ficou em suas mãos. Lembrem-se, a verdade vai custar muito, e eu sou a única esperança. Carlos, Mariana e Roberto encararam a tela iluminada. O desespero na atmosfera agora denso como uma nuvem de tempestade. As peças começaram a se mover, e todos tinham um papel a desempenhar. Mas quais seriam as consequências de suas escolhas? E agora, Carlos? Você está pronto para descobrir a verdade sobre quem realmente é? O homem finalizou, enquanto mais relâmpagos cortaram o céu. A tensão aumentou, mas a verdade ainda parecia a um passo, uma revelação que poderia mudar tudo novamente. Carlos ainda estava em choque, a verdade que brotava das imagens do pendrive martelando em sua mente. O homem que interrompeu a cena e declarou que eles eram parte de um jogo obscuro parecia quase um espectro. O silêncio se tornou ensurdecedor e a tensão no ar estava prestes a se transformar em algo incontrolável. Que jogo você está falando? Carlos perguntou, sua voz tremendo. O homem apenas sorriu, mas não respondeu. Nesse momento, todos os olhares recaíram sobre a tela, onde a cena anterior se fragmentava em ruídos distorcidos. Então, tudo explodiu em uma mistura frenética de sons e luzes. Imagens rápidas de momentos passados, rostos conhecidos e desconhecidos surgiam, intercalados por flashes de dor, terror e risadas. Risadas? Isso não fazia sentido. Um novo vídeo começou a tocar. O rosto de Ana apareceu, mas estava diferente. O sorriso no rosto não era de alegria, mas de trapaceira. Você nunca entendeu, Carlos. A verdade é que você nunca esteve sozinho nesse jogo, disse ela, as palavras ressonando como um eco peculiar na cabine, como se todos pudessem ouvir seu coração batendo como um tambor. Carlos sentiu seu estômago revirar. Do que você está falando? Ele gritou, a ansiedade acumulando em seu peito. A expressão de Ana mudou. Seus olhos agora uma mistura de raiva e desdém, repletos de segredos que pareciam estar guardados apenas para ele. Eu sou parte do que você não pode ver. Todo mundo tem um papel, Carlos. Ela sussurrou. E sim, havia algo ali que demarcava a linha entre eles. Era como se ela estivesse fazendo uma declaração. Não apenas sobre o passado, mas sobre todos que estavam ali. Uma sombra passou por trás de Carlos. Ele se virou rápido, seu coração acelerando. A figura do homem emergiu de novo, mas agora havia algo novo em sua presença, um brilho quase possessivo em seus olhos. É hora de você aprender a verdade, disse ele, e como um artista em um ato final, puxou um fio invisível que parecia conectar todos ali. De repente, um estalo. O pendrive começou a brilhar intensamente, e a tela do caminhão revelou novos rostos, desconhecidos, mas familiares. Pessoas que Carlos conhecia, amigos, mas não aqueles que estavam ali. Eram figuras do passado, de uma vida que ele pensava ter deixado para trás. Suas vozes chegaram como um turbilhão de emoções conflituosas, misturando-se em sussurros de traição e passado. Carlos, não podemos deixar que isso chegue até você. Uma voz feminina ressoou,
e Carlos reconheceu. Sofia. Mas o que ela estava fazendo ali? Ele se virou, o olhar desesperado. Eu não fiz nada com você, eu... E era isso que você pensava, não era? Ela interrompeu, lágrimas escorrendo pelo rosto, expressão de dor pura. Mas o que você fez foi muito mais do que um acidente. Você me traiu. As palavras dela cortaram o ar como lâminas afiadas. Traição? Carlos ficou paralisado, o coração batendo forte. Não, não pode ser. Sofia, não! Davi gritou, entrando na conversa. Mas o peso das palavras já havia caído como um manto negro sobre eles. Essa não é a hora. Nós precisamos sair. Fugir nunca foi uma opção. A voz do homem encheu a cabine, carregada de uma força que faz espinhas se arrepiarem. Vocês ainda não viram o pior, e agora vos entrego a verdade que nunca quiseram aceitar. Ele estendeu a mão, e em um movimento abrupto, o pendrive explodiu em uma luz ofuscante. Os rostos que Carlos via se distorceram e se fundiram, e em um instante, o ambiente ao redor dele pareceu colapsar, revelando imagens de um mundo que não fazia parte de seu passado. O que estava acontecendo? Afirmou que tudo o que acreditavam saber estava mudando drasticamente sob seus olhos. Carlos sentiu seu coração parar. O homem olhou diretamente para ele, e naqueles olhos havia uma revelação ainda mais devastadora. A verdade é que você nunca realmente se foi. Seu passado está entrelaçado com o de Ana, Sofia, e sim, até mesmo David, disse o homem. Você é o responsável pelo que aconteceu todas essas vidas. As peças começaram a se encaixar quando Carlos percebeu. Ele não era apenas um caminhoneiro. Era parte de algo maior, algo terrível que ele havia feito. O passado estava retornando com força total, e o restante da verdade que eles mal podiam imaginar estava prestes a ser revelado. A luz do painel voltou a se acender e Carlos se viu preso em uma tempestade de emoções. As revelações martelavam em sua mente enquanto o homem sombriamente familiar olhava para ele, quase como um predador à espreita. Você não percebeu, Carlos? Você é o elo que une tudo isso. A culpa é mais do que um fardo. Ela é uma corrente que conecta você a todos nós. Oi? Isso não pode ser verdade. Toda a dor, toda a frustração, tudo o que havia perdido parecia desabar sobre ele como toneladas de peso. Mas o homem apenas balançou a cabeça, um sorriso torto se formando em seus lábios. Foi por isso que Ana e agora Sofia, todas nós estávamos presas a você. Você é a chave. O que você fez naquela noite não foi apenas um acidente. As palavras pesadas ecoaram na cabine. Carlos se sentiu sufocado, como se uma mão invisível o pressionasse. Carlos, precisamos saber a verdade agora! Mariana gritou, seus olhos brilhando de pavor. Seja lá o que você esconde, é hora de encarar. O homem sorriu novamente, seus olhos franzidos em satisfação. Você já está perdendo tempo. O que ocorreu naquela estrada foi apenas a ponta do iceberg. Céus, vocês estão prestes a se afundar ainda mais. Uma onda de adrenalina tomou conta do grupo. Carlos olhou para os rostos ao seu redor. Mariana, Roberto, David e as sombras de Ana e Sofia pairando na cabine. O que você quer de nós? O que podemos fazer para consertar isso? A determinação crescia em sua voz. Descubra tudo, se vocês realmente querem a verdade, respondeu o homem, sua voz ressoando como um eco distante. Ah, e lembre-se, verdades são como facas. Podem cortar, mas também podem se virar contra você. Nesse momento, os olhos de Ana, ou o que restava dela, brilharam em um tom desolador. Carlos, você precisa se lembrar. O que aconteceu antes do acidente? O que nós estávamos planejando? Sua voz era como um lamento, preenchida com uma tristeza que atravessava as barreiras do tempo. Carlos pressionou as têmporas, tentando forçar suas memórias a emergirem. Ele viu flashes rápidos, rostos se contorcendo, suas próprias mãos segurando algo, uma arma. Não, um segredo, chocantes revelações escondidas sob camadas de dor e culpa. O passado começou a se entrelaçar com o presente.
Eu estava tão focado em fugir de quem eu era. As palavras ficaram presas na garganta. O homem se aproximou, o olhar incisivo como uma lâmina afiada. Então não esqueça. O que você luta saber não te libertará. Um tremor percorreu a cabine. As luzes começaram a piscar novamente, e uma energia palpável flutuava no ar. Carlos sentiu a necessidade de agir. Vamos juntos. Não temos outra escolha se realmente quisermos responder a isso. Ele gritou, olhando para Mariana, Roberto e Davi, com fervor reluzente. Precisamos enfrentar isso juntos. Não há mais segredos entre nós. A atmosfera foi tomada por um silêncio tenso, enquanto eles trocavam olhares intensos, cada um consciente da profundidade da viagem que estavam prestes a empreender. O homem, agora quase invisível, desapareceu em meio à tempestade, e com ele a pulsação da verdade. Carlos sentiu uma onda crescente de coragem. Vamos tirar esse peso das nossas costas. Não posso mais viver assim. Eu não sou quem pensava ser, mas estou pronto para descobri-lo. E assim, naquele caminhão, cercados por sombras e mistérios, o grupo tomou a decisão de enfrentar o que quer que fosse que aguardasse por eles. A tempestade rugia lá fora, mas agora, dentro deles, um novo espírito estava renascendo. Cada um deles estava prestes a embarcar em um caminho desconhecido. Mas juntos, poderiam finalmente revelar a verdadeira essência do que aconteceu naquela noite fatídica. Agora, você que está ouvindo, precisa fazer sua parte e se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que temos por vir. É isso mesmo. Esquece um like. Não espere nem mais um segundo para apertar o botão e alimentar o algoritmo. Você deve inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabou de ouvir. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que,